Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente, aqui através das minhas redes sociais, do meu canal do YouTube, das minhas páginas do Facebook e do meu Instagram. Hoje eu quero falar sobre, o tema hoje da minha ministração é o que você quer fazer para agradar a Deus, tá? O que você acha que deve fazer para agradar a Deus, né? Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no meu canal, quero te pedir para você assinar também o sininho de notificações para que você receba toda vida que eu postar uma ministração. Eu quero que você, por acaso, coloque também aquele joinha, aquele dedinho lá, que você comente o que você acha, se essa palavra minha está te alcançando, se você está se sentindo uma pessoa melhor, se você está absorvendo o que eu tenho ministrado para você. E eu queria a sua opinião, tá? Eu te peço que, se você puder, você assine meu canal, né? Assine meu canal, não, se inscreva no meu canal e também compartilhe essa palavra para outros irmãos, né? Amigos seus, parentes seus, que também você ache que eles também vão gostar da ministração. E hoje eu quero falar sobre esse tema, o que você quer fazer para Deus, né? O que você acha que Deus vai se agradar de você. Então, falando pelo lado religioso, tem muita gente aí nas igrejas, inclusive quando eu falo nas igrejas, eu estou falando nos prédios, de cada tipo de religião que tem aí. Porque a religião ela é uma só, mas ela é dividida em vários tipos, né? Tem, por exemplo, a religião católica, tem, por exemplo, a religião a religião evangélica, né? Tem a religião budista, né? Tem outros países aí que tem várias religiões, tem os muçulmanos, né? Então tem vários tipos de religiões. E cada religião dessa daí ainda tem vários subgrupos. Por exemplo, na igreja evangélica, principalmente, tem a igreja universal, tem a igreja videira, tem a igreja Assembleia de Deus, tem a igreja do sétimo dia. Então, tem várias igrejas. E por ter também várias igrejas, existe também várias mentes religiosas envolvidas nisso tudo, né? Mas o evangelho é um só. Paulo fala lá em Gálatas, né? Que inclusive Paulo repreende Gálatas, o pessoal da Galácia, né? Chamado de Gálatas, que são o povo da Galácia, né? Eles misturam muito o evangelho, eles foram repreendidos várias vezes, mais até do que os coríntios. Os coríntios, por exemplo, a igreja de Corinto nunca foi repreendida por Paulo, né? E olha que eles viviam errado, eles tinham a mente totalmente torta, né? Eles misturavam tudo, mas não foram advertidos. Por quê? Porque eles faziam muitas coisas, né? Mas eles não misturavam o evangelho. Que é o caso dos Gálatas, né? Os Gálatas misturavam muito o evangelho, como muitas igrejas fazem hoje ainda. Ainda hoje, muitas igrejas falam. O que é misturar o evangelho? É você misturar a primeira aliança com a segunda aliança, né? Então, como vocês sabem, a primeira aliança foi a aliança de Deus com o homem, né? Desde o começo que Deus tem feito essas alianças com o homem, né? O homem, Deus tem sempre dado a oportunidade, né? Por causa do seu amor, da sua misericórdia que Ele tem por nós, Ele tem dado muitas oportunidades a nós humanos, né? E todos nós, em todas as gerações, em todas as épocas, o homem nunca seguiu, nunca foi obediente. É arredio até hoje. Então, mas hoje nós temos um representante, né? Porque Deus deu a oportunidade ao homem, primeiro quando Deus fez Adão, né? Quando Deus fez Adão e colocou no mundo, Ele não fez Adão primeiro para ajudar Deus a construir o mundo, não. Deus fez o mundo, criou todas as coisas. Tudo que existe, Deus criou primeiro. E Deus criou o homem no sexto dia, né? Durante 5 dias, Deus criou as florestas, a terra, o universo, o sol, a lua, o ar, as águas, tudo, né? E criou Adão no 6º dia, né? E quando criou também, Deus fez primeiro também o jardim. E quando Deus fez Adão, colocou ele num jardim. O jardim já estava pronto, meu irmão, já tinha todos os animais, todos os animais daquelas épocas, todas as árvores, todas as plantas, todas as flores, ou seja, o jardim estava pronto. Não precisou que o homem ajudasse Deus nessa tarefa, não precisou. Deus não precisou de Adão, como Deus não precisa. Deus não precisa de nós. Na verdade, Deus não precisa de nós. Mas Deus nos ama. Deus se agrada quando seguimos conforme o coração de Deus, né? Que eu vou explicar mais na frente. Então, no 6º dia, Deus fez o homem, e no 7º dia ele descansou. Tá, voltando para o contexto atual, que eu estava falando sobre o que tem hoje nas igrejas. Então tem muita igreja, muito pregador por aí que prega
que você, para ser salvo, para ter galardão, você tem que comprar seu galardão. Como é comprar sua salvação? Como é comprar sua salvação e comprar seu galardão? É adquirindo objetos que simbolizam algum tipo de proteção, né? Eles compram através de favores, né? Eles entendem que você tem que dar muitas cestas básicas, você tem que fazer muitas doações, você tem que dar muito dinheiro para a igreja, né? Quanto mais dinheiro você der para a igreja, mais você vai estar salvo, né? Então é isso que muitos pregadores pregam, né? Por exemplo, o pessoal de algumas religiões fazem sacrifício, como é o caso das pessoas que mexem com bruxaria, né? O pessoal do espiritismo, né? Eles fazem aquelas macumba, né? Tem muitos que fazem para fazer o mal e outros para fazer o bem. Uns fazem para amarrar e outros fazem para desamarrar. Então muita gente procura esses centros espíritas, muitas vezes está com tribulações, acham que estão com demônios, com problemas, que é do mundo espiritual, mas do mundo espiritual que eles vão resolver num outro lugar que eles acham que é espiritual, que é um terreiro de macumba. Simplesmente um terreiro de macumba, ou seja, um folclore, né? Porque eu não acredito nisso. Eu creio que o nome de Deus também não vai acreditar nisso. Agora, que existem pessoas fazendo e trabalhando nisso, existem. Existem pessoas aí que estão enganando as pessoas, enganando vocês, tem. Isso tem em toda a religião. Tem também na católica, também, através de alguns padres. Você sabe que ultimamente nas televisões a gente tem visto muitas pessoas aí que estão se dizendo padres, que estão corretamente contribuindo com a obra, né, arrecadando, e de repente você vê que eles estão investindo em outras coisas, né, praticando todo tipo de coisas erradas, como pedofilia, como gastar dinheiro, né, com muitas coisas aí que tem por aí do mundo, desse mundo carnal, né, que esse mundo, a Bíblia fala que esse mundo é jaz do maligno. Então, e muita gente se admira, como tem também outros casos de alguns videntes aí, como teve o caso de alguns videntes famosos, né, como teve alguns curandeiros aí famosos, como teve o caso do João de Deus, que construiu um império, um castelo em cima dessa doutrina e de repente caiu de por terra de uma hora para outra, né, o mundo dele virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque não é de Deus, isso não é de Deus, meu irmão, isso não é de Deus. Deus é poderoso, Ele é criador de todas as coisas, Ele sabe de tudo que acontece, Ele é poderoso. Deus não precisa de nós para nada. Nós é que precisamos dele, é ao contrário, nós é que precisamos dele. Então, meu irmão, mas somos filhos, né? Por que somos filhos hoje? E temos o direito à herança de Deus. Por conta de quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, ou seja, o próprio Deus se diminuiu, se fez carne, viveu entre nós e derramou todo o seu sangue por nós. Então aí é onde está a segunda aliança, né? Que a primeira aliança foi a aliança feita para os judeus. Na verdade, a primeira aliança não é para nós hoje, mas é para nós estudarmos, lermos, tirarmos alguns exemplos, né? Algumas coisas que nos ajudam hoje a vivermos, né, com um entendimento maior, mas na verdade não é. O que é nosso é a segunda aliança, que foi quando Deus fez essa aliança, derramou todo o seu sangue aqui na terra, para que nós fôssemos salvos. Então hoje nós temos um representante, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo nos colocou num nível, numa esfera espiritual mais elevada. Então hoje nós somos um povo abençoado demais. Estamos num nível elevado, porque nós não precisamos fazer mais nada. Nós não precisamos fazer mais nada, somente crer no sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Então, meu irmão e minha irmã, alguns religiosos acreditam que você vai construir todo o seu galardão comprando, né? Simplesmente comprando. Então é aí que eles misturam o evangelho, porque eles estão misturando coisas do passado com coisas do presente hoje. Porque não importa, o Senhor Jesus já pagou nosso pecado há 2000 anos atrás. Então, durante todo esse tempo da nossa nova existência, né, que hoje nós temos uma linhagem, né, nossa linhagem hoje é de Abraão, somos considerados filhos de Abraão, que Abraão foi chamado de o pai da fé. Abraão é o homem que tinha um coração voltado para Deus. Abraão provou que era obediente a Deus, né? Como foi que ele provou? Abraão provou quando Deus pediu para ele oferecer em sacrifício o seu próprio filho, que foi Isaac. Isaac era filho da promessa, né? Que era o primogênito
né, foi o primogênito que foi gerado por Sara, né, e por Abraão, né, porque antes também Abraão tinha feito um outro filho em Agar, né, que Agar na Bíblia representa a lei, que ela gerou Ismael. Mas o primogênito de Abraão e filho da graça e filho da promessa era Isaac, né? Então, meu irmão e minha irmã, Abraão, nós somos filhos de Abraão e Abraão é o pai da fé. É considerado o pai da fé. Abraão era amigo de Deus. Abraão tinha um coração conforme o coração de Deus. E ele foi obediente, foi um dos homens que obedeceu a Deus. E de lá para cá nenhum mais. Aí precisou Jesus Cristo vir, alguns anos depois, Jesus Cristo veio, né? E derramou todo o seu sangue para continuar essa aliança. E aí foi a segunda aliança que Deus fez conosco. Então hoje nós não precisamos mais viver nessa batalha espiritual misturando o evangelho. E é o que muita gente faz. Então o que acontece? Então tem muitas igrejas que misturam o evangelho dentro da própria igreja evangélica. Eu estou falando dentro da própria igreja evangélica, meu irmão, você que é católico ou você que tem outro tipo de religião, não achar que nós evangélicos, porque somos evangélicos, nos consideramos bom demais. Alguns até consideram, assim, uns têm na nossa igreja, eu não estou dizendo na nossa igreja, eu estou dizendo toda a igreja evangélica de todos os símbolos, né? Ela tem muita gente que é legalista, tem muita gente que aponta defeito, né? Tem pecador de tudo que é tipo, como tem também nas outras igrejas, né? Como tem também no catolicismo. Mas nós, no frigir dos ovos, todos nós somos cristãos. Todos nós adoramos um só Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. E ao mesmo tempo, por tabela, Deus, porque Ele é Deus, né? E o Espírito que habita dentro de nós já. Então, meu irmão, essa é a verdadeira opinião que você tem que ter na sua mente, que é que nós somos filhos da graça. Nós temos todos os dias favor imerecido derramado sobre nós, por causa do sacrifício do Senhor. Então, mas o que você pode fazer para Deus, para agradar a Deus? Então eu te falei agora, né, sobre igrejas que estão aí vendendo a salvação, né? Falando que você vai construir seu galardão, né, para poder agradar a Deus, né? Algumas igrejas também pregam também sacrifício, né? Eles sempre colocam na mente dos irmãos que o sacrifício é bom. O que é o sacrifício bom? O sacrifício bom, muita gente entende aí, é o quê? É carregar uma cruz de uma cidade a outra, é andar de joelho de uma cidade a outra, como se chama? Se martirizar, né? Se martirizar o seu corpo, né? Então, esse é o sacrifício que muitas pessoas que são religiosas acham que estão fazendo para agradar a Deus, né? Meu irmão e minha irmã, eu estou querendo te alertar para uma coisa. Você você se martirizar, ou seja, você se machucar para agradar a Deus, não pense que você vai agradar a Deus. Ao contrário, você está deixando Deus muito triste. Porque não foi isso que Ele pediu para você, não foi isso que Ele pediu de você. Você carregar uma cruz, um peso, de uma cidade ou outra, andar, caminhar quilômetros e mais quilômetros, no final você está com bolha nos seus pés, e você olhar para Deus e dizer que você se achar que está com bolhas nos pés, porque você estava se sacrificando para Deus, Deus também vai ficar entristecido com você. Você não está agradando. Então, você chegar e amontoar dinheiro e colocar nos pés do Senhor todo o seu dinheiro, né, para agradar a Deus, se você fizer isso, você também não está agradando a Deus. Deus está se entristecendo com você. Você deixar queimar o seu próprio corpo para agradar a Deus, não, Deus, eu vou dar a minha vida pelo Senhor, você também vai estar desagradando a Deus. Está deixando Deus entristecido. Então, meu irmão e minha irmã, essas formas todas que você quer fazer para Deus, é uma forma de você blasfemar contra Deus. É uma forma de você rejeitar o sangue que Ele derramou por você. É uma forma de você dizer para Ele que você dá conta de pagar seus pecados. Tudo isso
vai fazer com que Deus não se agrade de você. Mas o sol continuará brilhando para você. As bênçãos continuarão sendo derramadas para você por causa da aliança que ele fez. E essa aliança que ele fez, dessa bênção, ele fez antes da segunda aliança. Ele já demonstrou ela com Abraão. Por quê? Porque Abraão era considerado o pai da fé. Por quê? Porque Abraão era obediente a Deus. Mas também pecou, era pecador. A Bíblia fala que Abraão, por exemplo, nos 2 pecados que Abraão fez, foi mentir. Abraão, ele mentiu e ao mesmo tempo se acovardou, ou seja, não acreditou, né? Ele não acreditou que Deus poderia tirá-lo de qualquer situação. E Deus mesmo assim terminou tirando. Deus não repreendeu Abraão. A Bíblia não tem nenhuma menção dizendo que Deus repreendeu Abraão. Por quê? Porque Abraão pecou. O primeiro pecado dele foi chegar lá no rei do Egito, no território do Egito, quando a terra que era prometida dele, que era Canaã, que ele vivia, que ele saiu de lá, e ele foi para o Egito por causa de uma simples dificuldade de seca, de fome, né? Porque isso é normal nas nossas vidas. Não quer dizer que você é uma pessoa que você está na igreja todos os dias orando, indo ao culto todo final de semana ou toda semana, como tem algumas igrejas que faz só final de semana, outras fazem 3 vezes, 4 vezes por semana. Isso não quer dizer que não vai acontecer coisas, acontece coisas de aperto, acontece coisas de dificuldades, às vezes uma terra ou outra não está chovendo. Isso aí é consequência do que está na terra, porque a Bíblia fala que na época que Adão pecou, naquela época lá na formação do mundo, no início de tudo, Deus não amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra. Então hoje tudo que tem aqui vai ter período de seca, vai ter período de inverno, vai ter período de fartura e período de seca também. Mas nós temos que nos adaptar a todas essas coisas e conseguir superar essa barreira. Isso para nós é um treinamento. De uma certa forma, Deus está nos treinando aqui na terra. Então o que aconteceu com Abraão? Abraão chegou lá no rei do Egito. A Bíblia fala que naquela época, eu te falando mais, naquela época, agora tem um porquê que ele fazia isso. Porque naquela época, um rei, quando achava uma mulher bonita, e ele queria pro harém dele, não tem negócio, ele decidia, não, eu gostei daquela, né? Não é como hoje não. Naquela época, o rei queria uma mulher, desejava, ele pegava. Se ela fosse casada, ele matava o marido dela, que era justamente ela ficar solteira. Então, a Sara era uma mulher que aos 90 anos era muito linda, quase 90 anos. Era muito linda. E o rei do Egito gostou dela. E aí ele quis levar ela para o harém dele e ele perguntou, fez aquela amizade com Abraão, perguntou quem era aquela mulher e ele disse que era minha irmã. Ele mentiu para o rei em parte, porque na verdade ela era irmã dele mesmo, porque ela tinha sido gerada por Terá, né, que era uma das concubinas de Terá, uma das mulheres de Terá, que na época gerou Sara, que começou com o nome de Sarai. Sara já foi depois que nosso Deus mostrou para ele a aliança e que ele concordou e ele mudou o nome dela. Mudou o nome de Abrão, que antes era Abrão, para Abraão, e Sarai para Sara. Abrão era o nome dele comum, né? E Abraão já era o nome da promessa. Então, e aí Deus apareceu para o faraó e falou para ele, ó, essa mulher é casada. Se você tocar num fio de cabelo dela, eu te mato. Né? E como na verdade aconteceu coisas horríveis, que o rei também ainda não acreditou bem, mas teve um sonho. Então, coisas aconteceram, né? A Bíblia fala que ele teve verrugas, né? As mulheres ficaram estéreis, teve um problema lá danado. Mas Abraão, e aí ele terminou liberando Sara, e Abraão ainda saiu de lá rico, com dinheiro, com muita coisa, ouro, pedras preciosas, né? E foi viver lá numa terra, e depois de muito tempo, de novo, um tempo passou, e Abraão de novo se encontrou na terra de Gerar, que era uma terra que era governada por um rei chamado Abimeleque. E Abimeleque também gostou de Sara. Passou inclusive na novela Gênesis aí da Record. Né? A novela reportou a coisa certinha do que está na Bíblia. Né? E aí, novamente, Abimeleque gostou e novamente Abraão mentiu para Abimeleque. O que aconteceu? Novamente, Deus, foi todo aquele processo. Deus apareceu para Abimeleque e disse, olha, se você tocar no fio de cabelo dessa mulher, você está morto, miserável. E ele, assustado, com medo, repreendeu Abraão, mas novamente Abraão saiu lá com coisas boas. Né? Inclusive,
o rei deu a terra para ele lá, que é a terra de Gerar, que ele ficou muito tempo lá, que era uma terra muito boa. Então, meu irmão e minha irmã, Abraão se tornou, mas, pois é, mesmo assim, com todos esses pecados que Abraão fez, que deve também ter cometido mais alguns, mas Deus não repreendeu ele por causa disso. O amor de Deus para ele não era por causa que ele fazia, porque ele era bom, porque ele podia, até pela força do braço dele, ele fazer tudo. Não. O amor de Deus por ele foi porque ele acreditou, né? Teve uns momentos que ele duvidou, que foi quando ele quis apressar as coisas quando Deus o prometeu, que ele queria fazer logo esse primeiro filho dele, que ele fez com Agar, que era a serva de Sarai, que Sarai pediu para ele apressar as coisas, e ele gerou Ismael, né? Que sobre Ismael eu vou falar numa outra vez, né? Agora não. O filho da promessa era Isaac. E aí atrasou a promessa por mais uns 13, 14, 15 anos, mas até se concretizar. Deus não repreendeu Abraão, Deus não ficou com raiva de Abraão, até porque Deus é amoroso. Ele diz, mas ele fixou que Abraão seria o filho dele protegido, como nós hoje somos. Então Abraão era o homem conforme o coração de Deus. Porque independente dos pecados de Abraão, o coração dele era voltado para Deus. Prova é essa que quando Deus exigiu um sacrifício dele, né, para o filho dele, ele foi lá e levou Isaac, que era o primeiro filho dele, que era o filho da promessa, mas mesmo assim ele levou para sacrificar. Agora, e aí quando ele levou para sacrificar, aí Deus, na hora que ele ia fazer o holocausto, né, que era cortar a garganta e derramar o sangue, Deus bradou lá dos céus e disse, não, Abraão, não faça isso. Olha o cordeiro ali, que está amarrado ali no cantinho aí. Aí pegou o cordeiro, que é onde simboliza a morte do Senhor Jesus Cristo também. Ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro. Mas você acha que Deus, naquela época da primeira aliança, que os homens faziam sacrifício, né, que Deus exigiu o sacrifício de Abraão através de Isaac, você acha que Deus estava gostando daquilo, queria aquilo, se agrada com aquilo? Desde a época dos fariseus, quando naquela época, no templo, né, do Senhor, que os sacrifícios eram feitos através de animais, Deus talvez ficasse satisfeito com aquilo? Não, Deus não queria aquilo. Na verdade, aquilo ali era só uma prova de obediência. Mas como o homem não tinha condições, tipo Abraão, de ser obediente, então Deus instituiu que seria derramado sangue em algum lugar, e esse sangue era derramado todos os anos para pagamento dos seus pecados. E aí Deus disse assim, não, tá bom, sacrifica aí o que você quiser. Aí é por isso que tinha gente que não era nem um padrão, digamos, sacrificar só cordeiros ou só boi. Não, os ricos levavam boi, os levavam cordeiro, outros levavam uma pomba. Então, na época do Senhor Jesus Cristo que tinha, quando tinha os fariseus lá, quando Jesus estava vivendo na terra para poder justamente quebrar tudo o que tinha da primeira aliança, uma das coisas era essa, o sacrifício era aceito à base de qualquer animal, que podia levar um boi, quem podia levar um boi ou um cordeiro, que o cordeiro também era caro, ou então quem não podia levava uma pomba, né? Que é essas rolinhas, essas pombas que tem hoje em dia, levava. Por quê? Porque não é que Deus queria aquilo, mas era só uma demonstração, porque o homem nunca deu conta de fazer, né? Nunca deu conta de cumprir, né? Porque a lei também, quando foi dada ao homem, antigamente, para você ter uma ideia, na época de Abraão não tinha lei. A lei ela veio depois de Moisés. É por isso que é chamada lei de Moisés. Por que é chamada lei de Moisés? Porque, na verdade, Deus, quando Moisés subiu ao monte, quando Deus libertou novamente os hebreus, né, os israelenses, né? Olha, para você ter uma ideia, desde a época de Abraão, o povo era livre. Mas aí eles foram, ao longo do tempo, esquecendo de tudo, foram cultuando outros deuses aí, e aí o castigo veio sobre eles, porque naquela época era a época, não era a época da graça, né? Não era assim as coisas, né? Tinha um controle, tinha que obedecer um critério, e o critério era Deus. Como eles deixaram de amar Deus e foram amar outros deuses, Deus largou de mão. Mas Deus não amaldiçoou, não matou eles, não derramou um raio lá para matar eles e destruir, não. Deus não fez isso. Eles continuaram vivendo deles. E foram bater no Egito, terminaram voltando de novo para o Egito, e aí eles foram escravos do Egito durante muitos e muitos anos, até o ponto de Deus levantar Moisés, e Moisés foi o libertador. Libertou ele e conduziu eles no deserto, né?
passou o Mar Vermelho, teve aquela história das pragas todas que teve lá no Egito, que depois eu conto também sobre isso especificamente, mas estou só aqui fazendo um resumo, mas Moisés levou eles pelo deserto e os libertou. E a Bíblia fala que Moisés subiu ao monte, né, quando teve que dar a lei, porque era exigido que desse a lei, eles queriam, né, e aí Deus deu a lei em cima do monte. E aí Moisés, quando desceu, eles estavam adorando outras coisas, né, pegaram todo o ouro que eles tinham e fizeram um bezerro de ouro, e aí Moisés ficou revoltado e quebrou a lei. Quebrou as tábuas. A lei não, quebrou as tábuas. E quando acabar, novamente ele subiu de novo, Deus mandou, não, sobe de novo, vamos fazer de novo. Só que dessa vez, como Moisés tinha quebrado as tábuas, aí Deus falou para ele, não, agora quem vai escrever é você. Então o próprio Moisés escreveu, né, e desceu agora com as tábuas e deu a lei ao povo, aí o povo aceitou. Então, isso simboliza que toda a vida da Bíblia fala que é a lei de Moisés. Mas na época de Abraão não tinha lei não, antigamente não tinha lei não, e o povo adorava a Deus, adorava outros deuses, mas mesmo assim nenhum deles era amaldiçoado. O povo de Abimeleque, por exemplo, amava outros deuses, o povo do Egito amava outros deuses, e mesmo assim eles eram prósperos. Por que eles eram prósperos, né? Porque eles não estavam vivendo aquela acusação de colocar a culpa em tudo em Deus, como tem até hoje gente fazendo isso. Eles tinham os deuses deles, acreditavam nos deuses deles, eles eram prósperos, não é por causa dos deuses dele, é porque Deus não se intrometia na vida deles e a terra era boa e se construía muita coisa. Então, meu irmão e minha irmã, hoje, o que você pode fazer para agradar a Deus? Você sabe o que você pode fazer para agradar a Deus? Primeira coisa, ter um coração voltado para Deus, voltado para Cristo. Segunda coisa, entender que o sangue foi derramado em seu favor, em meu favor, em nosso favor. O sangue não foi derramado à toa. Então, quando você acreditar, ter fé e saber que esse sangue foi derramado para pagar nossos pecados que passaram, que está fazendo hoje e que vamos cometer no futuro. Foi derramado para pagar todos os nossos pecados. E não foi derramado hoje, nem ontem, nem vai ser derramado. Já foi derramado há quase 2000 anos atrás. Né? Porque nós estamos em 2021, né? E o calendário, quando Jesus morreu, ele tinha 33 anos. O novo calendário começou o primeiro ano foi depois da morte de Cristo, que tinha vivido, aliás, quando Jesus já tinha 33 anos, então começou, então era 2000, no ano 33. Né? Então é crer nesse sangue. Terceira coisa é amor. Amor no seu coração. Por quê? Porque quando você crê no sangue e quando você crê, tem um coração voltado para Deus, ao mesmo tempo você tem amor. E esse amor, ele não precisa necessariamente, porque claro, que se você tem um coração para Deus e você crê no sangue, você ama a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também que você ame o seu próximo. Jesus, a Bíblia fala que Jesus fala lá, quando os apóstolos estavam interrogando ele, perguntando ele, né? Perguntando as coisas, né? Ele disseram, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Né? Porque quando você constituir essa terceira parte, que é o amor, aí você vai poder ter condições de liberar perdão. Porque sempre pessoas estão fazendo alguma coisa contra você, ou você acha que está fazendo contra você, ou você acha que na sua mente legalista você merece mais do que todos, e aí você sempre quer que as pessoas estejam te pedindo perdão. Mas você também tem que liberar perdão. Então, o perdão é uma forma também de você ter galardão dos céus. Porque de acordo com o que você está perdoando, de acordo com o tamanho da dor do seu coração que você acha que tem, para poder perdoar, dependendo do tamanho do pecado do seu próximo, você vai ter galardão no céu. Né? Quando você tem, por exemplo, um dos exemplos, Deus fez o mundo todo, fez o mundo em 5 dias, né? Ou todas as coisas, fez o homem no sexto e no sétimo descansou. Hoje nós temos, todos os homens, nós temos o sétimo dia. O sétimo dia não quer dizer que é no domingo, é no sábado. Deus não instituiu que seria no sexto, no sábado, na segunda-feira, não. O sétimo dia é um dia de descanso do seu trabalho. Se você às vezes é um policial e você tem o dia de folga na segunda, o seu dia de folga é na segunda. Se você tem na terça, se você é um médico e você trabalha direto, mas o seu dia de folga é num determinado dia, aqui nos shoppings e centros hoje em dia,
Geralmente muita gente tem folga ou no domingo, às vezes tem funcionário que tem folga no domingo, e às vezes tem na outra quinzena, é na segunda ou na terça, né? Então, é assim, não importa. O 7º dia é o seu dia do descanso, o dia que você não vai mais trabalhar, né? É comum hoje em dia as igrejas mesmo, por exemplo, a igreja que eu congrego, a igreja videira, e o dia do culto é no domingo. A Bíblia fala, né, a igreja prega que o domingo é o primeiro dia da semana, né? Para nós, no nosso comum, no nosso cotidiano, o primeiro dia é segunda-feira, mas o primeiro dia, Paulo deixa bem claro, né? Tá lá na Bíblia, a Bíblia fala que Paulo, uma das menções de Paulo lá, é que o primeiro dia é o domingo, e por isso que é feito o culto. Então a igreja videira, ela pratica o seu culto no domingo, só no domingo, no primeiro dia da semana. Tem algumas igrejas que faz na quarta, faz na quinta, faz 2 vezes por semana, não importa. E o domingo, popularmente, tanto pela igreja católica como algumas igrejas evangélicas, no caso da videira, consagram o domingo. Então o domingo também, as igrejas católicas têm os seus cultos principais no domingo. Então, Deus se agrada quando você vai para o culto, mas também quando você pega seus filhos, sua família, vai passear, vai para o shopping, vai comer uma pizza, vai passear. Então, não quer dizer que você, o domingo, tem que só estar ir para a igreja. Não, meu irmão e minha irmã, Deus não precisa disso não. É importante você ir para a igreja? É. Porque quando você chega lá, a igreja chamada que eu estou falando aqui é o prédio, né? Mas a igreja mesmo verdadeira é nós. Quando nós estamos num prédio lá, reunidos, tem lá 1.000 irmãos, 2.000 irmãos, 3.000 irmãos, que estão todo mundo orando e louvando, aí Deus está presente. Isso é importante. É bom para você estar sempre fortalecendo a sua fé. Porque a gente precisa disso. Porque a palavra que é ministrada nos cultos que é o nosso alimento espiritual, é o alimento da nossa alma, é o nosso alimento, para que a gente continue não deixando de ser pecador, que nós continuaremos sendo pecador. Não pense, porque você vai para o culto todo dia, toda semana, e ora 3, 4 vezes por dia, você não é pecador. Não, infelizmente você pode tirar o cavalinho da chuva, que continua sendo pecador. Nós somos pecadores, não tem jeito. De uma coisa ou outra, num vacilozinho a gente está pecando. Mas não se atribule, não fique com esse encargo. Deus não quer esse encargo. Uma das coisas que menos Deus agrada é disso. Quando você coloca na sua cabeça de que você precisa fazer alguma coisa. Não precisa. Deus se agrada quando você vai para a praia, quando você vai levar sua família para curtir, quando você vai fazer coisas boas, que é de acordo com o que Deus quer, com o que a sociedade quer, com o que sua família quer, com o que todo mundo quer. Deus está do lado da maioria. Deus não está a favor. Me diga uma coisa, quem é que está a favor? Qual é o pai de família que está a favor que sua filha vá para a prostituição, que seu filho vá para uma balada lá não sei aonde? Muitos filhos fazem isso, porque infelizmente muitos pais perdem o controle sobre os seus próprios filhos. E hoje os filhos, quando pegam 18 anos, fazem o que quer. Mas por que eles fazem o que quer? Que não foram criados com os fundamentos necessários, com os fundamentos certos. Então eles ficam arredios e não obedecem, esses filhos. E acontece muitas desgraças. Agora mesmo eu vi na reportagem uma moça que queria colocar um piercing, né? E o pai não deixou ela colocar o piercing, proibiu. Ela foi e fez assim mesmo, pegou uma amiga, que é uma adolescente também, ela também é uma adolescente, e a menina colocou um piercing. Aí não teve nenhum tratamento cirúrgico, não teve nenhum cuidado. Resumindo, a menina teve infecção generalizada e morreu. Aí muitas pessoas, tá vendo, ó, não obedeceu os pais, teve isso. Realmente é verdade. Porque quando ela praticou um ato de uma grande desobediência contra os seus próprios pais, com certeza não é Deus que também fez isso não, tira isso da cabeça, não é Deus que puniu não. Satanás é que entrou nessa pessoa. E o Satanás, a Bíblia fala que o acusador, o Satanás, ele não está aqui no mundo para te dar nada não, ele está aqui para te matar e te roubar e tirar a sua fé. E é isso que ele quer. E ele pegou, matou essa criança, matou essa adolescente. E ele fez, ela morreu. É culpa dele, não é culpa de Deus. Agora serve de exemplo. Né? E todas essas coisas, por incrível que pareça, meu irmão, às vezes Deus permite que isso aconteça para que você fique na dúvida. Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus ou foi o diabo? Então, é a sua mente religiosa que vai dizer. Você é livre para pensar o que você quiser. Né? Eu te aconselho a não pensar isso. Mas se você quer pensar, você é livre. Mas não é Deus. Não é castigo de Deus. Coloque o nosso Deus acima de tudo, porque Ele se agrada quando você tem um coração voltado para Deus. Ter um coração voltado para Deus é isso, é você colocar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, é o nosso representante, acima de todas as coisas. Tá? Não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, não. Vai trabalhar com Deus. Pede Ele para te acompanhar. Ah, você vai para a festa?
pede ele para te acompanhar. Ah, você vai fazer turismo, pede ele para te acompanhar, que ele vai com você e vai se divertir junto com você. É isso que Deus se agrada. Quando você cuida da sua família, quando você cuida dos seus amigos, quando você libera perdão, quando você constitui coisas que são divinas, que são do coração, que são da nossa índole, da nossa mente, da nossa parte humana, da nossa carne, que é tão pecaminosa, que peca a todos os momentos, mas tem um momento que a nossa carne libera perdão, tem momentos que a nossa carne libera amor, tem momentos que a gente pratica atos que é bom para nossas famílias, bom para a constituição de tudo, porque Deus se agrada quando você tem sua esposa, quando tem seus filhos. Deus deu isso ao homem, de crescer e multiplicar. Então, se Deus falou, crescer e multiplicar-vos, por um acaso ele vai ficar com raiva porque você tem 10 filhos, 20 filhos, 30 filhos? Não, ele vai dar o suprimento necessário e você vai criar seus filhos. Não creia na dificuldade. Você pode passar dificuldades? Pode. Muitas vezes essas dificuldades são para nos treinar, são para nos capacitar, são para nos edificar. Não é para nos prejudicar, de maneira nenhuma. E você vai ser uma pessoa abençoada. Eu mesmo sou uma pessoa abençoada. Me considero abençoado. Porque a minha mãe era lavadeira, meu pai era cachaceiro. Não me tornei um bandido. Me tornei um pai de família. Fiz alguns erros, por exemplo. Namorei demais, tive outras mulheres, tive filhos com outras mulheres. Mas estão todos aí. Todos estão bem, todos têm saúde, todos são prósperos. Então Deus me deu essa graça muito grande e abundante. Hoje, quando eu olho para trás e vejo, oh meu Deus do céu, eu peguei tanto, fiz tantas coisas erradas, mas Deus me abençoou. Né? A minha riqueza hoje é eles. Eles são a minha riqueza. Eles são o meu tesouro. Eles são o meu amanhã depois. Eles que vão cuidar de mim. Eu ainda estou em saúde, graças a Deus. Deus vai me dar saúde muito tempo. E eu ainda vou ficar aqui sem estar precisando estar numa cama. Deus não vai me botar numa cama agora para mim ficar prostrado. Embora eu merecesse. Mas Deus não vai fazer isso comigo porque Deus é bom. Deus cuida de mim. Cuida de toda a minha família. Né? A Bíblia fala que Deus, quando abençoou Abraão e toda a sua tenda, toda a sua casa, toda a sua família. E nós somos descendentes de Abraão, nós somos da família de Abraão, nós somos da família. Se eu sou da família, eu sou herdeiro, e eu sou herdeiro da promessa, então meus filhos também são tudo herdeiros também, e são tudo abençoados. E graças a Deus eu tenho filhos lindos e maravilhosos, que têm com saúde, nessa Covid mesmo. Essa Covid, essa doença maligna, nenhum teve nada, ninguém morreu. Meus filhos estão tudo aí, graças a Deus. Eu me lamento que alguns irmãos não tiveram essa mesma sorte, mas eu tive essa sorte, essa bênção. Como é que eu vou dizer que Deus nunca olhou para mim, só porque eu não tenho um Camaro, só porque eu não tenho uma mansão, só porque hoje eu sou próspero, Deus tem me dado saúde, tem me dado paz no meu coração. Eu estou muito feliz. Se Ele me der dinheiro amanhã depois, melhor, aleluia, glória a Deus. Mas eu tenho pedido, não vou dizer também que eu sou aquele crente conformado, não, Deus já me deu isso, tá bom. Não, eu oro para Deus me dar também mais alguma coisa. A minha herança, ela é longa, Deus é muito rico, muito rico. Muito rico, você não pode achar que Deus é pobre que não possa te dar, não. Sempre eu estou pedindo, eu sou pidão pra caramba, eu oro para Deus pedindo, Deus me dá isso, me dá aquilo, e Deus tem me dado. Pode ser que demore. Às vezes tem coisas que a gente pede que demora um pouco. Tem algumas coisas, alguns pedidos que eu tenho feito a Deus, está demorando. Mas vai vir, breve vai vir. Mas o importante é que hoje, na data de hoje, 2021, eu estou com 62 anos, graças ao Senhor. Aqui na paz, na saúde. E durante todos os meus 62 anos que eu vivi aqui nessa terra, que eu estou vivendo, eu só fui abençoado. Todas as coisas aconteceram. Coisas dos meus erros, momentos que eu passei, dificuldades que eu superei, mas em todas elas, hoje eu vejo que Deus estava presente em todos os momentos. Desde o meu primeiro erro até os meus atuais. Deus esteve presente em todos eles. E como Abraão, Deus não repreendeu. Não existe menção na Bíblia que Deus repreendeu Abraão por causa dos seus erros. A mesma coisa aconteceu na minha vida. Deus não me repreendeu. Deus me edificou, Deus tem me preparado, Deus tem me moldado, e eu hoje me sinto uma pessoa melhor. Hoje é por isso que eu estou fazendo essa ministração aqui para você, meu irmão e minha irmã. Faça como eu também, pegue um vídeo, faça, ou então compartilhe essa palavra para irmãos. Eu não estou fazendo aqui uma ministração para você de igreja, eu não estou falando uma ministração aqui de religião, eu estou falando estou dando aqui uma ministração para você de vida, o que você tem que fazer e o que você pode fazer. Você não tem também não, desculpa falar assim, você não tem que fazer não, você não é obrigado, Deus não nos obriga a nada. Mas eu estou te dando a dica como irmão, estou te dando a dica. Faça essas coisas. Se baseie toda a sua vida nesses fundamentos. Não podemos ser hoje melhor do que ninguém. Não interessa se você é rico, se você é preto, se você
é homossexual, se você é trissexual, se você é heterossexual, se você, não importa o que você é, se você é índio, se você é espírita, se você é de igreja tal, de igreja Y, de igreja aquilo, não importa. Você já é abençoado por Deus. Porque essa bênção deu desde Abraão para cá, que todos nós somos filhos de Abraão. Agora, existem coisas que Deus vai se agradar mais e outras que Deus vai se agradar menos. Mas Ele não vai te destruir por conta disso. Ele não vai te amaldiçoar por conta disso, porque Ele já abençoou. A bênção não pode ser retirada. Você lembra aquele caso de Isaac? Quando Isaac... Vai acontecer, inclusive, na novela agora. Isaac vai enrolar o pai dele para pegar a bênção de Esaú. E ele vai conseguir. E Isaac vai abençoar. Aliás, Isaac vai abençoar o Jacó. Jacó vai enrolar o pai para ser abençoado. Vai passar agora na novela. Para ter a bênção. E Isaac vai abençoar Jacó enganado. Esaú não. Esaú é o filho, é o primogênito, é o primeiro, é o filho da promessa. O herdeiro seria Esaú, mas o Esaú não tem um coração voltado como é as coisas, e Jacó tem. E Jacó vai enrolar o pai e vai ser abençoado. E a Bíblia fala que depois Isaac percebe, sabe, porque Isaac fica um pouco cego, né, meio ruim da vista, mas depois Isaac percebe, mas aí o que acontece? O que Isaac fala? Eu não posso mais retirar a bênção. Não pode me retirar a bênção. A mesma coisa é nós hoje. Deus já nos abençoou. Então Ele não retira a bênção. Ele não pode retirar essa bênção. Ele já fez a segunda aliança e foi assinada com sangue. Né? Então Ele não vai retirar essa aliança. Então não se preocupe com a sua maneira carnal de pensar. Nós somos abençoados. Faça as coisas que agradem a Deus, que você vai ser muito mais abençoado. Você vai ter galardão no céu e uma coroa estará esperando por você. Não precisa você ser religioso. Eu quero finalizar, que já está terminando aqui o meu vídeo, que vocês fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e que não esqueça, Deus nos ama muito, tá? Nos ama demais, tá? Você é muito amado do Senhor. Então até uma próxima, se assim Deus o permitir.